A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, na Congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo, na Congregação Nova Campinas Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Dominical e agora a primeira aula do nosso segundo trimestre do ano de 2022, classe de adultos, lições bíblicas da CPAD. O tema desse trimestre é os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, é o que estaremos estudando nesse trimestre. O autor dessa lição é o pastor Osiel Gomes, é o autor desta lição, ou destas lições, né? São 13 lições sobre o assunto. Então vamos aqui para a parte inicial, texto áureo. Bem-aventurados vós sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5:11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do Reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem seja ser chamado discípulo de Jesus, para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Temos a leitura bíblica diária, que os irmãos têm que ler nas suas casas, e temos a leitura bíblica em classe, que vamos ver agora, Mateus 5, do 1 ao 12, são as chamadas bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, que assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vamos aqui para a introdução desta primeira lição do segundo trimestre. A introdução nos diz: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Considerado a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, no outro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Mateus 22, 37 a 39. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Jesus teve dois grandes ensinamentos destacados na Bíblia. O Sermão do Monte, coisas práticas para o dia a dia dos cristãos, por isso ele termina dizendo assim, que o Sermão do Monte é um convite para a prática do que Jesus ensinou, e especialmente, como ele diz lá no início, voltando para a ação do cristão para com Deus, o amor ao seu próximo. E segundo, o sermão profético, que está lá em Mateus 24, 25. Esse sermão é importantíssimo, e é isso que nós vamos estudar nesse trimestre inteiro. Um trimestre inteiro para estudar Mateus 5, 6 e 7. Só para terminar a conclusão, ele diz: a alma do Evangelho, esse Sermão do Monte considera a alma do Evangelho. O que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas para eu ser um seguidor de Cristo, eu tenho que praticar o que ele ensinou. Se eu não praticar, eu sou apenas seguidor por palavras, mas não por atitudes e ações. A estrutura do Sermão do Monte. Primeira subdivisão. Por que Sermão do Monte? A pergunta.
A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos anunciam o título do Sermão do Monte. Como já acabamos de ler aqui, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se e aproximaram-se dele. Seus discípulos, abrindo a boca, os ensinavam, dizendo. De acordo com Mateus 8, de 1 a 5 e Lucas 7, 1, é admitível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, diz que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No monte do sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Pastor, essa é a parte principal da lição? Saber qual era o monte, onde o monte estava localizado. Não, apenas é um dado para que o irmão possa entender. Primeira coisa, se foi chamado de Sermão do Monte porque Jesus pregou em cima de um monte. Isso tem uma relevância espiritual, os melhores sermões são praticados no monte, a melhor oração é feita no monte, o melhor culto é prestado no monte. Não. Deus não é Deus nem de monte, nem de vale. Deus é Deus de tudo. Certa vez Israel foi pelejar contra uma outra nação, e essa nação veio e perdeu para Israel. E aí eles entraram lá, acho que eram os filisteus, se não me engano. Eles entraram em contato lá com suas autoridades, lá e falaram assim, puxa, nós perdemos para Israel porque o Deus de Israel é o Deus do monte. Então nós voltamos daqui a um ano e vamos pelejar com ele no vale. Aí Deus, para mostrar para eles que Deus não é Deus de um lugar específico, fez com que Israel vencesse no ano seguinte no vale. Então, monte, porque Jesus estava no monte, subiu ao monte e ensinou os seus discípulos. O principal assunto ali no Sermão do Monte, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Como temos estudado no trimestre passado sobre a Bíblia, discípulo é aquele, o aprendiz, aquele que quer aprender, aquele que tem necessidade e desejo de aprender. A estrutura do Sermão do Monte. Agora vamos ver a estrutura. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem nesse evangelho. Emanuel, Isaías 7,14, nascimento em Belém, Miqueias 5,2, o chamado do Egito, que está em Oséias, se não me engano, capítulo 11, o choro de Raquel, uma profecia de Jeremias, chamado de Nazareno, João Batista, uma voz no deserto, Isaías, e uma grande luz. Está em Isaías também, capítulo 9. Então, houve 7 acontecimentos na vida de Cristo que foram relatados no início do Evangelho de Mateus, mostrando que o Antigo Testamento já mostrava que isso aconteceria na vida do Messias. Lembrando, estudamos isso no trimestre passado, Mateus escreveu o seu Evangelho especificamente, o principal alvo de Mateus era alcançar os judeus através do Evangelho que ele escrevia. Portanto, é o Evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento, mostrando que Jesus era o Messias. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Então, o autor, pastor Zé Gomes, divide o Sermão do Monte em 5 grandes discursos. Primeiro, as bem-aventuranças, a qual nós vamos estudar nessa lição. Sal e luz. Jesus é o cumprimento da lei. Os atos de justiça e declarações de sabedoria. Essas são as 5 divisões. Pode ser que você ache por outros autores, outros escritores, outras divisões diferentes, mas isso não importa, apenas didaticamente para nós aprendermos melhor. Como um desdobramento da narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Então, Jesus tinha autoridade para pregar assim, para ensinar assim, para trazer as palavras que ele mesmo disse. Ele não trazia dele mesmo, mas trazia do Pai. Então Jesus estava ensinando aquilo que o Pai havia mandado lhe ensinar. Temos que olhar essa ótica, temos que ver desta forma a autoridade do Senhor. E lembrando aqui que nós vamos ver ele falando no final,
pessoas a viver uma vida nova do reino de Deus, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o reino de Deus. Vamos entender esta situação. E a última subdivisão do ponto 1 é a quem se destina o Sermão do Monte. Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados princípios esboçados por Cristo que revelam a verdadeira característica do reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que ouvia. Mateus 7, 28, Lucas 6, 17. Vamos ver aqui, a gente sempre diz para os irmãos que nós estamos falando de um estudo bíblico. Usamos uma lição como um texto da lição, como base, mas os versículos aqui colocados são importantes. E descendo com eles, parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Então Jesus tanto estava ensinando aos seus discípulos, aqueles mais chegados a ele, como também a multidão que precisava ouvir os seus ensinos. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo, segundo Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Na lição passada, ou no mês passado, acho que foi, se não me engano, a própria lição passada ou retrasada, não foi retrasada, foi a que falava sobre as cartas, lá no seu último ponto, ele fala sobre a doutrina da salvação, fala sobre a doutrina da justificação, da santificação e da justificação. Justificação e santificação. Então, a primeira coisa que acontece com o salvo é aceitar, para ser salvo, é aceitar a Cristo como Salvador, e quando aceita a Cristo como Salvador, nossos pecados são justificados diante do Senhor. E aí o Senhor nos chama a santificação. Seguir a paz e a santificação, falamos isso muito no trimestre passado, sem as quais ninguém verá o Senhor. Então, como eu aprendo a santificar a minha vida? Como eu santifico a minha vida? É aprendendo através da palavra de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra, enfim, como estudamos na lição passada, uma disciplina cristã, e disciplina não no sentido de punição, mas uma disciplina, eu viver de uma forma disciplinada, de uma forma que eu possa me exercitar espiritualmente. A pessoa que quer emagrecer, que quer, como diz aí fora, ficar fitness, tem uma disciplina de exercícios físicos, para que possa, e também alimentar, para que possa chegar ao seu objetivo. Eu quero chegar ao céu, a minha disciplina para que eu possa continuar essa caminhada, e como ele diz aqui no final deste ponto, a todo crente que nasceu, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, o que me domina não são mais as coisas deste mundo, mas as coisas espirituais. Então eu vou ter a minha disciplina de leitura da Bíblia, a minha disciplina de oração, a minha disciplina de jejum, exceto aqueles que têm algum problema de enfermidade e não podem jejuar, a minha disciplina de estar presente na casa do Senhor, para ali ouvir Deus falar através de cada servo dele, enfim, toda a minha disciplina de evangelizar, de levar o evangelho a outras pessoas que precisam ouvir falar de Cristo. Então, esta é a ideia do Sermão do Monte, me ensinar. Eu sou uma nova criatura, eu pertenço ao reino de Deus, então eu preciso colocar em prática a sua palavra. Como os irmãos sabem, nós gravamos sempre 2 vídeos referentes a cada lição. Então, neste primeiro vídeo, nós falamos da introdução e do ponto 1. No segundo vídeo, nós vamos falar do ponto 2, do ponto 3 e da conclusão. Deus abençoe a todos.